1859, o ano em que a ciência brasileira descobriu o Ceará. Neste período, teve início a primeira comissão científica formada apenas por brasileiros. A expedição tinha como objetivo explorar a região a partir da botânica, geologia, zoologia, astronomia e etnografia. Passados 160 anos, a equipe de reportagem do O Povo refaz trajetória e busca vestígios da conturbada passagem dos estudiosos pela nossa região. Fiquei surpreendido ao ver o alto da Serra de Baturité, de que eu não fazia ideia exata. É uma vastíssima esplanada, toda eriçada de montes, bem semelhante à nossa grande Serra do Mar. Esse é o relato que está no diário de viagem do Francisco Freire Alemão, que foi o presidente da Comissão Científica de Exploração que visitou o Ceará na segunda metade do século XIX, e ele ficou deslumbrado com a vista, com o que encontrou aqui no alto do maciço de Baturité. E ele prossegue. Disse que esta de Baturité tem 5 léguas de largo sobre 8 de comprimento, isto é, 40 léguas quadradas. Tudo coberto de grandes matas comparáveis com as nossas do rio, mas que vão sendo destruídas ou antes já estão em grande parte devastadas. O Francisco Freire diz mais. As matas que antes cobriam todo o alto da serra e de que ainda se conserva uma boa porção, são ou foram magníficas. O terreno montuoso, argiloso, quase sem pedra, é semelhante aos altos da Serra do Mendanha, mas muito mais vasto. Árvores corpulentas de espécies, em grande parte das quais temos lá. Então ele faz essa comparação, né, com o que encontra aqui, com a realidade que ele conhecia do Rio de Janeiro. É um dos referenciais, é a principal base, parâmetro da comissão científica. Então ele fica fazendo essa comparação e ele lamenta a destruição que já havia, mas imagina o que deveria ser isso aqui na metade do século XIX, muito menos ocupado do que estava hoje, embora ele dissesse desde então que já havia coisa se perdendo. Quem também faz relatos aqui sobre o que encontrou na Serra de Baturité é o Guilherme Campanema, que ele fala da chegada insignificante, como ele diz, povoação de Conceição. Conceição era o nome na época de Guaramiranga. Esta Serra de Baturité, situada quase no centro da província, é uma de suas preciosidades. Ar benigno, solo fértil e banhado por arroios de água perene. Foi isso que eles encontraram na metade do século XIX, chegar aqui ao maciço de Baturité, chegar ao alto da serra de hoje, de Guaramiranga. O que trazia as pessoas aqui era exatamente esse diferencial de ecossistema, né, de bioma, porque você tem aqui na Serra de Baturité um oásis verde em pleno sertão. Você tem uma característica de uma mata atlântica, né, um resquício de mata atlântica de altitude que você não encontra facilmente na região onde se predomina o sertão. Então aqui você tem espécies de fauna e de flora que ainda hoje se descobrem coisas novas, ainda hoje. Não é à toa que muitos biólogos do Brasil todo, observadores de aves, em pleno século XXI, vêm ver espécies endêmicas aqui da nossa serra, né? Fazer coleta, fotografar. No século XVIII começou a exploração da região, vinham expedições à procura de ouro, prata, e muitos estimam que eles tenham armado acampamentos para explorar a área no distrito de Ubajara, que é o Araticum. Então, nessa exploração, procurando ouro, prata, descobriram a gruta, né, que é onde nós vamos chegar. Quando a Comissão das Borboletas passou por aqui na metade do século XIX, eles foram muito atraídos por esse mineral aqui, a calcita, porque
porque eles haviam descoberto anos antes um documento de um padre jesuíta que dizia que nas ladeiras de Ubajara havia tanta prata, que os índios derretiam como caeira, botando lenha em cima, né? Então, muito da expedição era essa questão das buscas por minérios, então eles foram atraídos para cá, a Gruta de Ubajara já tinha uma fama nessa época e vieram para cá e descobriram foi esse elemento aqui, a calcita, que apesar de bonito, ter esse brilho característico que a gente está vendo aqui, ela não tem nem muita utilidade, nem muito valor, então foi meio que uma cilada. A grande quantidade de calcita que a gruta tem, se fosse tivesse valor econômico, na época mesmo eles já tinham explorado tudo, hoje não estaria nem a gruta da forma que está, não. Encostados às paredes pilastras e postos junto à capela-mor, onde havia até moleques de pés descalços, e no corpo da igreja alguns estavam entre os vãos das duas portas laterais, e maior número fica por baixo do coro, junto à porta exterior, onde era maior o número dos pretos. Um grande número de templos aqui em Aracati, acho que cerca de 5 ou 6, aqui na mesma rua, uma das ruas principais. Há outros 3 templos também são descritos no diário do Freire Alemão. Além da visita que ele faz à igreja, ele também se refere a hábitos e costumes aqui de Aracati, né? A traços de comportamento. Ele fala que os moradores da cidade são muito reservados, que passam as horas atrás das suas janelas, não é? Que saem muito pouco, à exceção dos domingos, dos dias santos, quando as famílias vão às ruas. No sertão, as árvores largam as folhas, secam, mas não morrem. É que nesse solo árido e pedregoso não vivem senão as plantas que, por sua natureza, podem passar parte do ano sem folhas. Sem dúvida que a anímia e a secura do ar do sertão acelera a queda das folhas e retarda o aparecimento de novas. Mas quando isso não fosse, as árvores que ali vivem não deixariam despir-se. O fenômeno é o mesmo que se passa nos países frios e o mesmo que aqui tem lugar no nosso inverno, legítimo ou astronômico. Giacomo Raja Gabagli fala bastante sobre as secas no Ceará e chama a atenção que o fenômeno não é apenas natural. Ele escreveu o seguinte: se a irregularidade ou a escassez das águas pluviais ou simplesmente suas oscilações geram tantos danos ao povo do Ceará, outra sorte de seca artificial, preparada pelos próprios habitantes com vigor colossal, vai imperando e concorrendo para agravar o mal. Refiro-me às extensas queimadas, que algumas vezes vingam durante semanas e na distância de léguas, transformando em inóspitos descampados os terrenos pouco antes cobertos de viçosas e verdejantes capoeiras e de uma pastagem abundante. Isso ele escreveu na segunda metade do século XIX sobre o Ceará. Nas expedições da época, uma das principais tarefas era coletar junto à população relatos de coisas aparentemente extraordinárias ou coisas fora do usual que fossem vinculadas à natureza, né? Além da coleta de informações da fauna, da flora local, né? Que é uma coisa sempre presente, mas coisas extraordinárias ou aparentemente extraordinárias também era de interesse. Porque aquilo ali podia ser algo realmente extraordinário, algo diferente, e valia a pena ir atrás de saber do que se tratava. Mas infelizmente esses relatos que foram feitos a eles se perderam, né? Então o Ceará foi escolhido como essa pomposidade, essa riqueza para conhecer esse extremo norte. E Sobral, nessa trajetória, que já era um grande núcleo
é considerado um núcleo, uma Vila Branca, né, dentre as 7 nominadas no Ceará. E quando eles chegam aqui, eles chegam nesse caminhar da saída de Fortaleza, passando por Canindé e dentro nessa trajetória, eles encontram uma cidade que já tem um mapa urbano, um aglomerado intenso, e eles encontram, inclusive, nessa marca, os sobrados de Paulo Pessoa, os Figueiredos, né, que são essa marca de registro da cidade. E é curioso que uma das coisas que os pesquisadores notaram quando eles chegaram aqui era justamente a política de Sobral, né? Nos argumentos ali, nos registros que foram feitos pelo Francisco Freire Alemão, ele contava que a cidade era de opiniões políticas muito extremistas e que as pessoas debatiam política muito calorosamente. Rapaz, aqui existia no tempo do senador Paula 2 partidos, os democratas e os marretas, que nunca se uniram. Uma moça não podia namorar com um rapaz do outro partido e nem frequentar o clube. Existia o Palace Clube e existia o Clube Democrata. Era altamente acirrado. Porque para você ver, o debate político era tão presente, o acirramento, a polarização em Sobral já existia, remontava a 1850 e hoje está aí, não mudou muito. A história da cidade ainda é profundamente entrelaçada com a política do Ceará. Chico Monte, Dom José e Zé Saboia. Então a política do Ceará por muito tempo passou a ser dirigida por Sobral, por esses 3 homens. A passagem da Comissão Científica de Icó, uma coisa que marcou a história de Icó, porque quando o Freire Alemão chegou aqui, ele fez um diário de como era Icó naquele período, né? E aquele período Icó vivia o seu apogeu, né? Para você ter uma ideia, nessa época Icó era a vila mais próxima da província do Ceará. Quando ele chegou aqui, ele foi recebido pelo Dr. Rufino, como também pelo Dr. Tebés. E ele relatou como eram as mulheres de Icó, as ruas de Icó, até os peixes. Ele mostrou quais eram os peixes que dava aqui no Rio Salgado. Ele disse que era a curumatã, a traíra, era o branco, que é um peixe que hoje não existe mais aqui, foi extinto devido à poluição do Rio Salgado. Ele era bem claro em relatar as coisas, né? E uma das coisas que marcou muito a expedição científica aqui foi o desenho que ele fez da época da cidade de Icó. Nessa época, Icó já era cidade, né? Foi feito o desenho pelo José Reis de Carvalho, né, como eram as ruas de Icó. Outra coisa também que marcou aqui essa passagem foi a vinda dele aqui, esse teatro, né? O primeiro teatro construído no Ceará e as primeiras artes cênicas do Ceará começou aqui nesse teatro. Porque durante muitos anos, Icó foi a maior província do Ceará. Para se ter uma ideia, Icó foi maior do que Fortaleza. O João Brígido relata que até 1814, a população de Icó era 16 mil habitantes. Fortaleza era 12 mil. A renda fiscal de Icó era 354 mil réis. Fortaleza chegava a 120 mil réis. Né? Mostra quanto Icó foi grande e que Icó, devido a alguns problemas que aconteceu, Icó perdeu esse potencial econômico e nunca mais conseguiu se recuperar. Foi o problema do cólera mórbida, né, que começou aqui, e depois as secas que Icó enfrentou. Oh
acreditamos na nossa ancestralidade, nas histórias, nos nossos contos, que vive há mais de 500 anos, né? Antes da chegada aí dos portugueses, existia já os Tremembés nesse lado do território do litoral do estado do Ceará, pegando o Piauí e Maranhão. E até hoje a gente está resistindo, estamos vivendo, estamos praticando nossos rituais, nossa cultura, nossas tradições, para que essa geração dos nossos curumins possa estar repassando e nunca se acabar. Esse preconceito que se tem contra as mulheres, e nós, quanto mulher Tremembé, né, a gente luta, né, a gente ainda não quisemos esse nome de cacique, né, porque a gente acha que a gente tem as mesmas funções, né? A gente lidera o nosso movimento, a nossa casa, a nossa família, e aí se passa para o movimento indígena, né? E aí nós temos esse papel, essa função dentro do nosso movimento, na construção do bem-estar, né? Na defesa do nosso território, que é o principal, na nossa luta. É aquilo que nós acreditamos, nos encantados, nossos ancestrais, aqueles que viveram aqui, que já se foram, mas que a gente sabe que está presente entre nós. E esta força dos encantados, essa força da espiritualidade, que tem feito com que nós tenhamos conquistado, chegar até aqui, sem nunca derramar um sangue do nosso povo, né? E está nos fortalecendo até hoje, a gente permanecer, a gente sempre nessa trajetória de nos fortalecer. A festa da farinhada a gente já fez agora a terceira festa também, né, nesse sentido de percorrer no fortalecimento da nossa cultura e no resgate de nos manter vivos.